tem uma coisa que nós não podemos fazer, queridos, é deixar de orar. É orar o tempo todo. Porque a oração, ela vai aonde você não pode ir. A oração mexe em lugares que você não pode mexer. A oração muda a situação que você não pode mudar. Então, não podemos parar de orar em nenhum momento, né? Então, no final do culto, nós vamos estar orando. Você vai colocando seu pedido para nós orarmos juntos, né? Colocando a nossa vida diante do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 7, 31 ao 37, diz assim: de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então se aproximaram um surdo, ou então trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois de cuspindo, aplicou saliva na sua língua, na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. E logo os ouvidos do homem se abriram e os empecilhos da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isto a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Ficavam muitos admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Louvado seja Deus. Já foi falado aqui, agora há pouco, que o nome de Jesus, ele é poderoso. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que você precisa. Pode ter certeza disso. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. Não somos nada sem a direção, sem a presença de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, em todo o ministério de Jesus Cristo, nós vemos maravilhas. Como é bom ler a Bíblia e imaginar, nos transportar para aqueles dias, pelos olhos da fé, e começar a ver o que Jesus fez, as maravilhas que ele fez. Nesta ocasião aqui, na ocasião do ministério de Jesus, muitas maravilhas aconteceram. Jesus andou por esta terra e fez maravilhas. Em contato com Jesus Cristo, esse nome precioso, os mudos falaram, os coxos saltaram, correram, os cegos viram, os leprosos foram purificados, o homem pecador foi restaurado, homens pecadores foram restaurados, mulheres pecadoras foram restauradas, mulheres foram curadas, homens foram curados das mais diversas enfermidades, endemoniados foram libertos. Então muita coisa aconteceu no ministério de Jesus Cristo. Essa história que lemos aqui desse surdo
e gago. A Bíblia diz que ele era um homem surdo que falava com dificuldade. Ele era gago. Então ele não tinha muita destreza no falar. Eu também tenho essa dificuldade muitas vezes. Embora eu melhorei muito, mas eu tenho essa dificuldade de falar. Os irmãos já perceberam isso. Mas graças a Deus, Deus tem contornado e tem me dado uma certa facilidade no falar. Mas eu tenho. Na verdade, eu sinto que eu tenho. Então esse homem aqui, ele tinha essa dificuldade. Ele era surdo e era gago. É interessante que esse texto aqui é um texto muito importante. Muito importante. Então essa história, na verdade, apesar de ser, mesmo sendo uma cura espetacular, ela é narrada somente por Marcos. Mas ela é muito importante. Mas é interessante olharmos aqui que Jesus, então, durante seu ministério, o verso 31, diz que Jesus saiu de Sidom e foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E foi uma viagem a pé de 2 dias. Jesus, ele fazia longas viagens. Jesus caminhava por todos os lugares, pelas aldeias, pelas vilas. Jesus andava. E para onde ele ia, maravilhas iriam acontecendo. Então Jesus fez longas caminhadas, e quando ele fazia essas caminhadas, ele andava fazendo bem, ele andava pregando o evangelho, ele andava libertando as pessoas, curando as pessoas. Quando fala aqui de cura, não é apenas a cura física. Você já parou para pensar que todas as curas feitas por Cristo, a pessoa foi salva? Exceto os 10 leprosos, lembra dos 10 leprosos? Que foram curados. Apenas um voltou. Mas o ministério, o evangelho, a palavra foi trazida aos 10. Só que um voltou para agradecer. Foram curados, mas não voltaram. Apenas um. Então, todas as curas, Jesus, ele abre uma porta de salvação, de libertação, de transformação para aquela pessoa. Então, aquela pessoa curada, ela era também salva, ela era curada na alma. E a cura da alma, meu querido, é mais importante do que a cura física. Você pode estar saudável. Se você está doente na alma, você não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então, claro que temos que lutar pela cura física, fazer o que temos que fazer, orar, colocar diante de Deus, é importante, claro. Hoje ele cura. Você crê nisso, querido? Ele cura, há poder no seu nome. Só que a alma, a cura da alma, ela tem um peso em glória muito maior do que a cura física. Tanto é que muitas vezes a cura física, muitas vezes, não traz a pessoa aos pés de Jesus Cristo. Quantas pessoas foram curadas, recebendo bênção, e hoje estão longe do Senhor? Então, quando Jesus cura, ele cura também a alma. Isso é o mais importante. Então Jesus, nessa caminhada, ele fez maravilhas, curava as pessoas, ele libertava as pessoas por Satanás. Ele faz isso ainda hoje. Louvado seja Deus. O texto diz no verso 32 que trouxeram um homem surdo. Que dificuldade de se comunicar com um homem, com uma pessoa surda, que não pode ouvir. Hoje, eu estava lendo esse texto em casa e pensando nisso.
Hoje, os recursos são outros, né? Hoje você se comunica com a pessoa surda. Hoje tem os gestos, não é verdade? Tem muitas maneiras hoje. Hoje já não é problema. Hoje uma pessoa surda, ela consegue estudar. Ela consegue. Tem maneira, tem meios para ela. Uma pessoa cega, por exemplo, ela tem como ler pelo toque, né? Então hoje é muito mais fácil. Hoje já se trabalha essa situação. Louvado seja Deus por isso. Deus tem usado esses métodos que a medicina criou para abençoar essas pessoas. E não se iluda, isso também é bênção de Deus. Isso também é cuidado de Deus. Pode ter certeza disso. A medicina é instrumento de Deus. Embora muitos não reconheçam, mas é a mão de Deus. Imagina aquela época, lá na época de Cristo, era muito difícil. Então eu imagino que conversar, fazer um surdo entender, embora que sinais é sinais, né? Mas é muito difícil você se comunicar com uma pessoa surda. Ele, além de ser surdo, ele falava com dificuldade. Não dava muito, ele não falava nitidamente. Ele não falava. O texto diz que trouxeram um surdo. Na verdade, diante da dificuldade da época, se fosse hoje, talvez tinha muitos recursos. Como já dissemos, tem muitos recursos para uma pessoa que não pode ouvir. Tem muitos recursos para a pessoa que não pode falar. Há meios de amenizar a situação. Mas naquela época não dava muito, não tinha muitas condições. Era mais fácil levar o surdo a Jesus Cristo do que tentar falar com ele, ou convencê-lo, ou discutir com ele alguma coisa. É melhor levar ele para Jesus. E o texto diz que as pessoas levaram esse homem surdo e que falava com dificuldade para Jesus. Aplicando um pouquinho para nossas vidas, hoje, não falando da surdez física, mas tem muitas pessoas hoje surdas espiritualmente. Tem muitas pessoas que não podem ouvir ou não querem ouvir espiritualmente. Então é melhor, quando você se depara com uma situação no dia de hoje, quantos amigos, quantos queridos, quantos familiares que estão nessa condição espiritual de não ouvir, não têm ouvido, não dão ouvido à palavra, não querem ouvir a palavra. É melhor, querido, levar os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles a quem nós amamos, que estão surdos espiritualmente. É melhor colocá-los no altar do Senhor, levá-los para Jesus Cristo, ainda que seja a princípio em oração, do que discutir com Ele. Não dá para discutir com quem não quer ouvir. Não dá para discutir. Então tem muitas pessoas surdas espiritualmente. Então é melhor levá-los a Jesus através do quê? Da palavra falada, sim, mas muito mais através da palavra de Deus vivida em nós, através do nosso testemunho, da nossa postura, falar do amor de Cristo, mas também viver o amor de Cristo. Falar da salvação em Cristo, mas viver a salvação em Cristo para as pessoas. Então é melhor levá-los a Jesus através da nossa vida do que discutir com eles. Na verdade, o poder que sai de Jesus Cristo, o poder que saiu de Jesus Cristo naquela situação, foi um poder tremendo. Aquele homem foi curado. O poder que saiu dele transformou a sua vida. O poder que Jesus Cristo tem, ele é suficiente para curar, seja qual for a enfermidade, tanto física como espiritual. Esse é o nosso Senhor, é aquele que opera, é aquele que tem poder
Todas as pessoas que tiveram encontro com Cristo foram transformadas pelo seu poder. Fico imaginando que o contato com Jesus devia ter sido um contato físico com Jesus. Hoje o nosso contato é espiritual, né? Pela sua palavra, pela sua presença, pelo seu Espírito Santo. Mas você imaginou o privilégio que as pessoas tiveram de falar com Jesus Cristo? Claro que muitos não o tinham como Messias, não tinham. Mas imagina aqueles que foram tratados espiritualmente, puderam ouvir de Jesus muitas coisas, foram tratados por Ele. Então o contato com Jesus devia ser algo tremendo. O olhar de Jesus, ouvir Jesus falar, devia ter sido fantástico. A gente acha incrível aqui aquilo que Ele fala na sua palavra. Preste atenção no sermão de Jesus. Olha lá as palavras que Ele coloca no Sermão do Monte e outros lugares. Como devia ser tremendo ouvi-lo. Então as pessoas que tinham contato com Cristo eram transformadas. Lembra da mulher do fluxo de sangue, Lucas 8, verso 46, quando ela tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Jesus sentiu o seu toque. Alguém me tocou. Isso é interessante para nós pensarmos nesta noite. Jesus, Ele se deixa ser alcançados por nós quando nós buscamos a sua presença. Aquela mulher foi tocada, foi curada por Cristo quando ela tocou em Jesus Cristo. Esse homem, voltando aqui para esse homem surdo que falava com dificuldade, vemos aqui um problema sério que ele vivia fisicamente por causa da surdez. Entendia somente com dificuldade o que lhe era dito. Era um problema para ele. E também por ser gago, não era fácil comunicar com ele. Esse homem surdo e gago, toda aquela dificuldade que ele vivia, mais uma vez aplicando, espiritualmente falando, esse homem surdo e gago, ele é tipo daqueles que vivem hoje, dos nossos dias, que realmente estão surdo e gago, espiritualmente falando, cujos ouvidos espirituais estão fechados. Fechado a quê? A palavra. As pessoas têm uma dificuldade de ouvir, cujos olhos estão fechados para as coisas espirituais, cujos ouvidos estão fechados para as questões espirituais. E se os ouvidos estão tapados para as coisas espirituais, e se os olhos também estão vendados, que não podem ver também, obviamente, sua língua, seus lábios também estão travados. Dali não sai louvor, dali não sai gratidão. Então o homem por aí que está cada vez mais longe do caminho do Senhor. Interessante que aquele homem que tinha este problema, trouxeram ele para Jesus. E eles trouxeram a ele e pediram, né? Não é isso que diz o texto, verso 30, 32. Trouxeram alguns e pediram: Senhor, impõe as mãos sobre esse homem aqui. Impõe as mãos sobre ele, para que ele seja curado. Jesus fez isso? Não fez. Jesus não impôs as mãos como as pessoas disseram. Quando eu vejo para esse texto aqui, eu vejo Jesus tratando primeiramente com o coração daquele homem. É isso que eu acho interessante aqui. Jesus não impôs a mão sobre eles como lhe pediram, mas agiu diferente. Jesus curou muitas pessoas de muitas maneiras diferentes, né?
Ele mandou, passou lodo no olho, mandou lavar no tanque de Siloé, lembra? Foi curado. Lá o leproso vai lá, mostra aos sacerdotes, no caminho foram curados. Aquele leproso, Senhor, se quiser pode me purificar, quero, fica limpo. Quer dizer, Jesus agia de muitas maneiras e impunha as mãos sobre as pessoas, muitas vezes. Mas aqui, nesse texto, Jesus não fez dessa maneira. Jesus não impôs as mãos sobre aquele homem como as pessoas pediram. Isso, querido, tem um ensino para nós aqui. Esse surdo e gago por Jesus para fora da multidão. O texto diz que Jesus tirou ele do lado. Jesus tirou ele do meio da confusão. Jesus tirou ele do meio das pessoas. Olha que coisa interessante. Tirou aquele homem do meio daquelas pessoas. Sabe por quê? Por que eu vejo isto? Por que Jesus tirou ele para fora da multidão? É o mesmo que tirar para fora da confusão. Verso 33. Tirou a parte. Sabe por quê? Porque Jesus queria tratar com ele. Jesus, ele se interessou para aquele homem. Não foi só pela cura física. Não, Jesus é o coração. Jesus queria chegar perto daquele homem. Jesus queria tratar com aquele homem. Queria tratar com ele profundamente. É isso que Jesus queria. Tirou a parte. Quando olhamos para a Bíblia, como já falamos, alguns ele dá sua bênção enquanto estão cercados de irmãos. Não é verdade? Jesus curava no meio da multidão. Fez isso muitas vezes. E é assim que Deus opera. Jesus opera como Ele quer. Então, a alguns Ele dá bênção enquanto estão cercados de irmãos. Você pode receber a tua bênção hoje aqui. Você crê nisso? Jesus pode operar. Jesus pode te curar hoje. Você que está na sua casa, querido, onde quer que você esteja, Jesus pode te curar hoje. Há poder no nome dEle. Então, alguns Jesus cura entre irmãos, quando estão no meio de irmãos, cercado de irmãos. Outros Ele trata no deserto. Às vezes você tem que estar longe, você tem que estar no meio do problema, você tem que estar às vezes no deserto, lá na hora da angústia, da dificuldade. Jesus tem poder para tratar você, para curar você lá no deserto. Jesus tem poder para fazer isso. Ele cura no deserto. Ele cuida de cada um como quer, conforme Ele quer, porque Ele é soberano, conforme a circunstância de cada um. O que eu vejo aqui é que Jesus se interessa por cada um de nós. Jesus se interessou por aquele homem. Não bastava fazer o agrado da multidão. Ó, Senhor, põe a mão, eu vou impor as mãos. Não, Jesus tirou a parte. Às vezes no meio da confusão, no meio de outras pessoas, você escuta muita contrariedade. Às vezes, muitas vezes, no meio das pessoas, você escuta muitas coisas que não convém. Há momentos que é bom estar junto. Não estou dizendo que não é bom. Deus opera aqui no meio das pessoas. Mas, como nós sabemos que Ele tem propósito para todas as coisas, nesse caso, Jesus tirou a parte e tratou com ele, que Jesus queria cuidar dele. O verso 33 diz que Jesus tirou-lhe a parte, colocou o dedo nos seus ouvidos. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus falando a linguagem dele. O que adiantar Jesus falar com ele? Olha, eu vou curar o seu ouvido. Ele entender naquele... Embora isso não era uma regra. Jesus poderia simplesmente pôr as mãos e pronto. Mas Jesus deu um sinal para ele. Jesus deu um sinal. Colocou o dedo no seu ouvido. Ele entendeu. Colocou o dedo no seu ouvido.
Jesus, na verdade, quando ele colocou o dedo no ouvido daquele homem surdo, Jesus estava comunicando com ele. Jesus estava descendo aonde ele estava. Jesus estava se aproximando dele. Assim como muitos às vezes falavam com ele por ameaça, Jesus falou, ou seja, por tato, né? Por mímica, eu vou curar você. Teu ouvido, eu vou tirar o obstáculo que está aí. É como se ele dissesse, vou tirar o obstáculo que não deixa você ouvir. E ele entendeu. Depois ele pegou saliva e colocou na língua daquele homem. Você vai falar. A tua língua que está seca, que está ressecada, a tua língua que não pronuncia palavra, ela vai começar a sair palavra. Você vai falar. Você vai falar. É como se ele tocou ali, vou tirar o obstáculo, eu vou te curar. Quando ele passou saliva, é como se ele dissesse, sua língua está seca, será restaurada. E naquele momento, daquele gesto de Jesus, saiu o bálsamo que curou aquele homem. E Jesus ergueu os olhos e disse para aquele homem, e disse, Efatá. Efatá quer dizer, abre-te. Abre-te ouvido para ouvir. Efatá, abre-te. E ele teve seus ouvidos abertos e teve também a sua língua destravada por causa do bálsamo que saiu do nome de Jesus Cristo. Quer dizer para você, meu querido, que Jesus, Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que eu preciso. Jesus, Ele é aquele que transforma toda a situação. Tirando ainda, afirmando mais algumas coisas para nós hoje aqui. Nesse texto, como já falamos, o povo pede que Jesus lhe imponha as mãos, mas Jesus, Ele não faz isso, e ele se identifica com aquele homem, se identifica com a dor daquele homem. E quando ele tirou, realmente ele longe da multidão, porque Jesus queria tratar com ele. Queridos, Jesus quer tratar com você nesta noite. Jesus quer tratar comigo esta noite. Como estão os seus ouvidos? Como estão os seus ouvidos? Você que está nos ouvindo, você tem ouvido a palavra? Será que a palavra de Deus não tem saído para um ouvido, entrado por um, saído para o outro? Pregada nesses dias, olha, pregada. Mas como é que estão os seus ouvidos? Você tem ouvido? Você tem ouvido a palavra? Tem dado atenção ao que Deus está falando? Olha que Deus fala, hein? Deus fala na palavra, Deus fala através do irmão, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de um sonho, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala, querido. Mas muitas vezes nós não temos escutado. Há muitos hoje surdos e mudos espiritualmente. Porque é surdo que somos e mudo que somos quando não ouvimos o que Deus está falando. Quando eu não dou atenção, quando eu não ouço o que Deus está falando, na verdade, eu estou sendo surdo espiritualmente. E somos mudos também quando dos nossos lábios não sai gratidão,
não sai louvor, não sai adoração ao Senhor. Somos mudos quando eu não consigo falar uma palavra que aponta o caminho para aquele que está perdido. É tudo uma sequência. Se eu sou surdo espiritualmente, eu vivo em desobediência, a palavra de Deus não entra no meu coração, não leio essa palavra. Então eu não tenho, eu não sou alimentado. Se eu estou distante, eu não sou alimentado. Se eu não dou ouvido à palavra, eu não sou alimentado. O alimento chega e sai e se perde. E se isso acontece, logicamente, da minha boca não vai sair muita coisa. O próprio Cristo já disse que a boca fala do que está cheio o coração. Nós falamos aquilo que está dentro de nós. Se eu não ouço a palavra, se eu não dou atenção à palavra, se eu não me alimento da palavra, do meu coração não pode sair coisas boas. Vai sair aquilo que está no meu coração. Então nós somos chamados esta noite a deixar de ser surdo espiritualmente, para que os nossos lábios possam sair hinos de louvor e gratidão a Deus. Deus quer tirar a nossa surdez, que nos impede de ouvi-lo. E Deus quer também nesta noite soltar a nossa língua, para que saia louvor, adoração, palavras que glorifiquem o nome do nosso Deus. Palavras que aponte o caminho para as pessoas. Jesus está dizendo para você nesta noite: Efatá, abre-te. Que os seus ouvidos sejam abertos nesta noite. E que os seus lábios sejam destravados. Que sua língua seja destravada. E que possa sair dos nossos lábios, da nossa língua, de louvor, de adoração ao Senhor. Se eu continuar sendo surdo espiritualmente, não vai ter coisas que agradam a Deus saindo dos nossos lábios. Por isso que a Bíblia diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Rei meu e libertador meu. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe as nossas vidas nesta noite. Que possamos, nesta noite, voltar a ouvir o que Deus tem falado. Prestar atenção no que Deus tem falado. E que os surdos e mudos do nosso tempo sejam feche teus olhos, depois nós vamos orar pelas pessoas, pelos pedidos. Mas vamos orar. Eu quero pedir que o nosso irmão presbítero Gilmar esteja orando. Pode vir aqui, irmão presbítero, por favor. Nós vamos estar orando, colocando a nossa vida, depois nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Amado Deus, glorioso Pai, acabamos de ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Acabamos, ó Deus Pai, de ouvir que quão maravilhoso, Deus, são os Teus feitos para nossas vidas. Querido Deus, da mesma forma, Pai, que o Senhor curou no passado, da mesma forma que o Senhor agiu no passado, o Senhor é o mesmo Deus de hoje. Eu tenho, Deus Pai, a certeza na Tua palavra que o Senhor também pode curar hoje, ó Deus. Senhor, daqui a pouco nós vamos estar orando pelas pessoas que vai ser mencionadas, ó Deus. Desde já, o Senhor conhece cada uma, Senhor Deus. O Senhor conhece, ó Deus e Pai, todas as suas dificuldades, ó Deus. O Senhor conhece a dificuldade da igreja. O Senhor conhece, ó Deus e Pai, as nossas vidas. Nós somos limitados de tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus. Mas o Senhor nos considera como Teu filho, Senhor Deus e Pai, mano. O Senhor nos ama.
O Senhor sempre está conosco, Senhor Deus. Por isso que nós te agradecemos, nós te louvamos todos os dias, pelo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Acima de tudo, o Senhor é Deus. Querido Deus, que nessa noite, Deus, possa ter um renovo nas nossas vidas. Que nesta noite, Deus Pai, possa ter resposta do Senhor, Deus. Que nesta noite, Deus Pai, muitas pessoas possam ser alcançadas, ó Deus. Ó Santíssimo Deus. Obrigado, Deus Pai, por esta igreja. Obrigado pelos irmãos, ó Senhor Deus Pai. Querido Deus, continua nos abençoando. Continua, Deus Pai, do nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguns pedidos de oração? Amém. Louvado seja Deus. Vários pedidos de oração aqui. Vamos estar orando, pedido de oração aqui pela Creide, irmã da Creuza, que está internada. Está em Poços, né? Isso. Está lá em Poços de Caldas. Vamos estar orando também pela família toda, pela dona Celina. Então todos estão aguardando, né, que a Creide retorne. Vamos estar orando por ela, para que Deus esteja alcançando ela naquele hospital, onde quer que ela esteja. Vamos estar orando também pela família da Cris, né? Da Cris, especialmente pelo seu pai também, em nome de Jesus. Deus esteja fortalecendo o teu servo de uma maneira muito especial. Vamos orar também pela família do Maurício, que sempre ele pede oração, que é o irmão da Lúcia. Orar pela dona Rosa, pela mãe dele, que ela perdeu há dias atrás aí o seu Zé, que faleceu. Então ela realmente está sentindo falta, como todos nós. Vamos orar por ela. Também tem problema de saúde, tem problema de pressão. Vamos continuar orando por ela, por toda a família. Vamos orar também pela Maria Antônia. Há um pedido de oração aqui. Deus esteja fortalecendo a sua vida. Vamos orar pela família da Marli Souza. Isso mesmo, né? Marli Souza, especialmente para o seu esposo. A gente não sabe qual é a questão, mas o Senhor sabe. Vamos orar por toda a família da Marli, no nome de Jesus. Vamos orar pela Lúcia. A Lúcia está esperando um exame de cateterismo e saiu essa semana. Então vai ser no próximo dia 9, né? Ela vai estar fazendo ali em Poços de Caldas. Próxima, sem ser essa sexta, na outra. Vamos orar para que Deus esteja abençoando. Eu creio que Deus está no controle. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos. Vamos orar por ela. Vamos continuar orando pelo Sinésio também, que é irmão do Flávio, que sofreu um acidente. Esteja abençoando a vida dele, restaurando a sua saúde. Orar pela dona Angelina também, que já está bem idosa, está sendo cuidada pelos irmãos. Deus esteja abençoando toda a família, Flávia, Lau, a Vitória, o Rodolfo, que tem cuidado dela com todo carinho. Deus abençoe grandemente. Faz algum pedido, irmão? Pela Dani, vamos orar por ela, para que Deus esteja tratando com ela, para falar, Vitória. Quem? Leda? Brenda. Vamos orar por ela, pela Brenda, que Deus sabe todas as coisas. Pode falar, mano. Pela Kátia, orar pela Kátia. Isto, olha, não estou sabendo não. A Rosana, a esposa do pastor Rogério, que vai ser pastor aqui a partir do próximo ano, perdeu o pai, né? Vamos orar por ela, para que Deus esteja consolando a família, que Ele é, o Espírito Santo, Ele é o consolador fiel, né? Só Ele pode consolar. Deus vai estar abençoando a nossa irmã e toda a família, no nome de Jesus. Pela Leandra, que daqui um tempinho vai fazer uns exames também, cirurgia, né, Leandra? Deus vai estar no controle, viu? Pode ter certeza disso. A poder no nome do Senhor. Quem mais que deu um sinal aqui? Pelo doutor Nilo também, que está doente, foi infectado pelo coronavírus, né? Mas está em tratamento. Vamos orar por ele, para que Deus esteja abençoando ele nesse momento e todos aqueles que estão infectados. A cidade de Andrade tem crescido, né, ao longo dos dias. Não sei como que está hoje, mas tem crescido, né? Então não sei como que está hoje, não fiquei sabendo. Mas vamos orar, irmãos, para que Deus esteja abençoando, extinguindo essa pandemia.
não só de Andrada, mas de todo o Brasil. Que Deus esteja derramando uma unção de cura sobre a nossa nação. Não só uma cura do coronavírus, mas uma cura espiritual, para que a nossa nação possa voltar para o Senhor. Isso que nós temos que orar nesse sentido. E Deus vai estar derramando saúde sobre a nossa nação. Amém?